Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, domingo, terceiro domingo da Quaresma, 19 de março, dia também de São José. O evangelho de hoje é de João 9, de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os seus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus: Como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhe: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram-lhe então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas ele não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é o Senhor para que eu creia nele? Jesus disse:
tu estás vendo, e aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosse cego, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse domingo é um evangelho longo, né? Mas o Senhor vem nos falar, no primeiro momento, dessa cura desse cego de nascença. Mas ele vem nos falar de uma realidade daquela época, que também é uma realidade da nossa época, né? Que todo que nascia com deficiência era considerado como pecador, né? E a comunidade em si tinha esse entendimento. Hoje nós também ainda temos esse entendimento, né? Quando nós vemos uma pessoa com deficiência ou uma família sofrendo com alguém com deficiência, né? Nós temos aquele entendimento, né? Que alguma coisa eles fizeram para desagradar a Deus e que aquilo é fruto do pecado. Então hoje o Senhor vem quebrar esse paradigma, hoje o Senhor vem quebrar esse pensamento. Ele vem nos dar visão, muito mais do que tirar a cegueira dos olhos daquele cego, ele veio também para tirar a cegueira dos nossos olhos, do nosso entendimento que é pecado, como se Deus fosse um Deus mau, né? Assim, que os nossos pais pecaram, então quando eles tiverem um filho, o filho vai pagar pelo pecado do pai. E Jesus está dizendo a eles que não, porque os discípulos começam perguntando para Jesus: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou os seus pais? E o Jesus diz a ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que a obra de Deus se manifeste nele. Então, que possamos guardar isso nessa quaresma, né? Que as nossas dificuldades, não somente a deficiência, mas tudo aquilo que nos faz ficar cego, né? Quando Jesus nos tira, né? Nos limpa a visão, nos faz enxergar, nós podemos ver que tudo nos serve, tudo serve para o nosso bem, tudo serve para a obra de Deus, para o bem de Deus, como a palavra vai dizer, que tudo concorre para o bem daquele que crê no Senhor. E isso Jesus está falando nesse domingo da quaresma para mim e para você. E ele não está nos falando à toa, ele está nos falando para que possamos tirar toda a cegueira da nossa visão. E aí ele vai começando a falar para aqueles discípulos, né? É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois que o Senhor fala isso, ele faz a lama e coloca nos olhos daquele cego e diz a ele: vai lavar-te. E isso é o interessante, a obediência também, a consciência, porque aquele cego não via Jesus, ele nem sabia quem era Jesus, se era Jesus, mas ele obedece ao Senhor. O Senhor passa lama nos seus olhos, manda ele se lavar na piscina de Siloé, ele se lava e volta enxergando. E nós podemos ter esse entendimento no Evangelho de que ele não sabia que era Jesus, porque mais tarde, quando ele encontra Jesus, ele não reconhece, ele sabe que é Jesus, porque Jesus fala a ele, né? Eu sou aquele que tu estás vendo, aquele que te curou. E esse cego, ele passa a ver. Mas mais do que isso, o Senhor também está nos dizendo nesse dia, né? Que tem cegueiras que vão além apenas da cegueira, do fato de não vermos, né? Porque aquele cego, além dele não ver, ele mendigava. E como ele mendigava, nós entendemos que ele estava afastado da família, que ele não estava com os pais. E a gente tem esse entendimento também de que eles não estavam com o pai, que esse peso os pais também tinham, né? Porque mais tarde, quando os fariseus encontram os pais, que eles vão indagar os pais, né? E os pais dizem a ele: esse é o nosso filho, de fato é o nosso filho. E também nasceu cego. Quem o curou nós não sabemos, né? Mas interrogai-o porque ele já é maior de idade, né? Ou seja, os pais já não achavam que tinham esse dever, né, junto com o filho, porque ele já era maior de idade também.
Ele já estava à margem mendigando. Então, Jesus não tirou, não nos cura dessa visão, não nos tira a cegueira apenas para enxergarmos, mas também para termos uma mudança de vida, para sairmos da margem da sociedade, para deixarmos de mendigar. Então, que hoje, esse evangelho, desse terceiro domingo da quaresma, desse domingo que é dia de São José, nos ensine isso para mim e para você. Possamos pedir do Senhor, Senhor, tira de nós toda a cegueira, toda a cegueira material, física, mas também a cegueira espiritual. Nos dá a mesma força que tu deste a esse cego, quando ele confiou em ti, quando ele acreditou, quando ele te proclamou como Senhor. Mesmo sendo interrogado, ele não voltou atrás. Essa mesma força o Senhor nos pede para termos, para tirar de nós toda essa cegueira e para colocar em cada um de nós essa confiança no Senhor, que nos cura, e que nos fala que tudo concorre para o nosso bem nesse domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.